E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Edu aqui, e no vídeo de hoje eu quero esclarecer algumas coisas sobre tempos gráficos. Porque talvez você já tenha ouvido falar que nós devemos analisar mais do que um tempo gráfico ou time frame para operar. Quem difundiu essa ideia de analisar diferentes tempos gráficos foi o Alexander Elder, que é um dos principais autores sobre análise técnica. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre quantos time frames a gente deve analisar, como escolher os tempos gráficos e como analisá-los, né? O que fazer com eles. Então, nesse vídeo eu vou focar em day trade, mas os fundamentos, tudo que eu falar nessa aula serve da mesma forma para swing trade. Então, qual tempo gráfico eu devo operar? Em day trade, bom, todo mundo diz depende, né? Porque realmente depende do seu perfil operacional. Mas para começar, se você ainda não tem experiência nenhuma e quiser operar day trade, que é a modalidade onde a gente começa e termina uma operação no mesmo dia, eu sugiro começar pelo gráfico de 5 a 15 minutos. Por que não o gráfico de 1 minuto? Porque no gráfico de 1 minuto você tem que tomar decisões muito mais rápido. Então, se você ainda não é acostumado a mexer na plataforma, por exemplo, ou não está acostumado a fazer análise do gráfico, não é uma boa ideia. E tempo gráfico, pessoal, ou também chamado de time frame, é o tempo que demora para formar cada candle no gráfico que você está analisando. Por exemplo, um gráfico de 5 minutos, um tempo gráfico de 5 minutos, cada candle representa 5 minutos. Um tempo gráfico diário de um dia, cada candle representa um dia de negociação. E quantos time frames nós devemos analisar? O Alexander Elder, ele recomenda no mínimo 2 e no máximo 3. No mínimo 2 para que a gente tenha um panorama melhor da situação do mercado e no máximo 3 porque mais do que isso começa a ficar muito confuso e as informações começam a ficar contraditórias. Então, por exemplo, se você está acostumado a operar o gráfico de 5 minutos e agora você tem que analisar pelo menos 2, qual outro time frame você deve analisar? Um maior. Mas maior quanto? O diário? Um semanal? Um mensal? Não, né? Um gráfico muito longo não vai ter importância nenhuma para uma operação tão curta, que dura poucos minutos. Então, analisar o gráfico mensal não tem relevância para quem está operando 5 minutos. Como que a gente sabe quais são os mais importantes? O Alexander Elder diz que os tempos gráficos se relacionam entre si num fator de 5, ou para ser preciso, 4.3. Como assim? Isso quer dizer que, por exemplo, se você está acostumado a operar o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que você usa todo dia, né? Onde você entra e sai da operação, que a gente chama de gráfico intermediário. Se ele é o gráfico de 5 minutos que você usa, para usar um tempo gráfico maior, que vai ser a sua referência, você faz 5 vezes o fator de 5. 5 vezes 5, 25. Então, você vai usar como gráfico de referência o tempo gráfico de 25 minutos. E de onde é que saiu esse fator 5? É disso aqui, ó. Em um ano a gente tem 365 dias. Se a gente dividir por 12 meses, quer dizer que nós temos em média 30,41 dias por mês. Então, se a gente pegar 30,41 dias em um mês dividido por 7, que é o número de dias que a gente tem em uma semana, isso quer dizer que nós temos 4,34 semanas em um mês, em média. Esse aqui é o fator exato, que ele acaba arredondando para 5, mas de 4 a 5, né, o tempo gráfico. Por exemplo, se você usar o de 5 minutos, o gráfico maior pode ser de 20 a 30. 5 vezes 4 vai dar 20, 5 vezes 5, 25, mas se quiser arredondar na plataforma para 30 não tem problema. E se você quisesse usar 3 tempos gráficos, que eles dizem, né, que o mínimo são 2 e no máximo 3. Se você quiser usar 3, o outro tem que ser um gráfico menor do que o intermediário que você usa. Então vai ser o de 1 minuto. Por que 1 minuto? Porque 1 vezes 5 vai dar 5 minutos. Eles todos se relacionam num fator de 5. Então, outro exemplo, se você é acostumado a operar o gráfico de 15 minutos e quiser usar 2 tempos gráficos para fazer análise a partir de agora, o seu gráfico maior vai ser o de 1 hora. 15 vezes 4, né? A gente arredonda, não precisa ficar tão preso na conta exata. E se você quiser usar 3 tempos gráficos, aí você precisa usar um menor do que o que você está acostumado, que vai ser o de 3 a 5 minutos nesse caso aqui.
Nesse vídeo eu vou falar sobre como usar 2 tempos gráficos, porque 3 fica, na minha opinião, fica muito complicado para quem está começando e não faz tanta diferença assim. Então você vai ter o seu gráfico que você está acostumado a operar e vai usar um gráfico maior, que é só multiplicar o atual por 4.3 ou 5. E aí como que a gente vai analisar? O que eu vou fazer com esses 2 gráficos? Bom, é basicamente 2 coisas principais. No gráfico maior, a gente precisa primeiro identificar a tendência, que é isso que vai me dizer se eu vou operar comprado ou vou operar vendido. É a tendência do gráfico maior. Além disso, no gráfico maior, eu vou traçar os principais níveis de suporte e resistência. Depois eu vou descer para o gráfico menor para procurar os pontos de entrada. Então vamos ver como a gente faz isso. Essa tabela aqui eu tirei do livro Como se transformar em um operador investidor de sucesso do próprio Alexander Elder. Aqui é um exemplo, né? A tendência semanal, esse aqui vai ser o nosso gráfico maior. Então, se eu estiver operando 5 minutos, o meu gráfico maior vai ser o de 25 ou 30, 20 a 30 minutos. E a tendência diária, aqui no caso, é o meu gráfico intermediário, que é o gráfico que você usa para operar. Então, o de 5 minutos, por exemplo. Aí, como é que funciona? Se a gente sempre vai pular para o gráfico maior, se a tendência no gráfico maior é de alta, eu desço para o gráfico menor. Se também for a tendência de alta, então, se no gráfico maior eu tenho uma tendência de alta, no menor também de alta, o que eu vou fazer? Ficar de fora. Se a tendência no gráfico maior for de alta, mas a tendência no gráfico menor for de baixa, eu vou operar comprado. Como assim? Comprado por quê? Porque a tendência, o gráfico maior é de alta. É o gráfico maior que vai definir se eu vou comprar ou vou vender. Se há uma tendência de alta, a princípio eu vou comprar, mas aí eu preciso analisar o gráfico menor. E eu só vou comprar, operar comprado, se eu tiver uma tendência de baixa no gráfico menor. Mas por quê? Então, o gráfico maior vai ser uma tendência de alta e o menor tem que ser uma tendência de baixa para eu comprar. A lógica disso é que eu estou num movimento de impulsão na tendência maior e eu preciso, é melhor eu entrar quando depois de uma correção do mercado, e essa correção vai se traduzir no gráfico menor como uma tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, porque eu vou ter uma relação de risco e retorno melhor. Então eu não vou entrar se os dois forem de alta, porque aí eu estou pegando um movimento muito direcional e talvez logo em seguida o preço vai começar a corrigir e eu vou tomar stop. Se no gráfico maior eu tiver uma tendência de baixa, e no gráfico menor também de baixo eu vou ficar de fora, porque talvez eu esteja pegando um movimento muito direcional e aí depois disso começa a corrigir e eu tomo stop. Agora, se eu tiver uma tendência de baixa no maior e uma tendência de alta no gráfico menor, aí eu vou operar vendido, porque eu provavelmente estou num movimento de correção na tendência menor e aí depois vai voltar a cair na tendência maior. Então vamos ver alguns exemplos. Eu estou no gráfico de 5 minutos do mini índice. O que eu vou fazer? Vou comprar ou vou vender? Para eu decidir isso, eu preciso olhar o gráfico maior. E o meu gráfico maior vai ser o de 30 minutos, podia ser o de 20 ou de 25, não vai fazer muita diferença. O que eu analiso no gráfico maior? A tendência. Nesse caso, eu tenho uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Aqui está corrigindo numa consolidação. O esperado é que volte a subir. Pronto, eu já sei que é uma tendência de alta no gráfico maior. Então, eu vou comprar se o gráfico menor der o sinal. Então, não preciso mais olhar o de 30 minutos. Já sei que eu vou comprar se for entrar, né? Agora eu desço de novo para os 5 minutos. Eu vou jogar ele um pouquinho para trás aqui. A gente estava começando, ó, uma tendência de baixa aqui, né? Com topos e fundos descendentes. Então, se no gráfico maior eu tenho uma tendência de alta, no de 30 minutos, agora eu vejo que no de 5 minutos eu estou numa tendência de baixa. O que eu vou fazer? Operar comprado. E aí, para decidir o ponto de entrada, eu posso usar ou algum padrão de reversão de candle ou, de preferência, algum rompimento de algum suporte ou resistência. No caso aqui, eu poderia ou usar esse aqui é um suporte aqui é uma resistência, né?
ou poderia usar linha de tendência. Quando romper aqui eu entro comprado, e aí o preço subiu, depois chegou aqui nessa resistência e rompeu, continuou subindo. Outro exemplo, aqui no gráfico de 1 hora, no Forex, né? O que eu vou fazer? Esse é o meu gráfico intermediário. Primeiro eu vou pular para o gráfico maior, o de 4 horas, e analiso a tendência. Aqui eu tenho uma tendência de baixa. Então eu já sei que se eu for operar, eu vou operar vendido. Aí eu volto para o gráfico de 1 hora e analiso a tendência também. Nesse caso, também uma tendência de baixa. Então o que eu vou fazer? Ó, no gráfico maior, o de 4 horas, eu tinha uma tendência de baixa e no gráfico menor, uma tendência de baixa também. Então eu vou ficar de fora. Eu tenho que aguardar a formação de uma tendência de alta aqui, que vai ser um movimento de correção da tendência maior para operar vendido, em algum rompimento, né? Mais um exemplo. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos do mini índice. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar? Eu deixei essa linha amarela aqui para a gente se localizar. Quando mudar o tempo gráfico, ela continua no mesmo lugar. Então, primeira coisa, passar para o gráfico maior, o de 30 minutos. Ó, a linha amarela continua aqui. Aí o que eu faço? Eu analiso a tendência. O que eu tenho no gráfico de 30 minutos? Uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Aí eu volto para o de 5 minutos e analiso a tendência. Aqui a gente tem o quê? Uma tendência de baixa. Então, se no maior eu tenho uma tendência de alta e no menor eu tenho uma tendência de baixa, eu tenho que operar comprado, sempre a favor da tendência do gráfico maior. E aí, como que eu vou decidir a entrada? Eu procuro algum rompimento, né? Ou de suporte e resistência, ou de linha de tendência, aqui no caso. Eu tracei essa LTB, linha de tendência de baixa, né? Que une topos descendentes. E aí, no rompimento aqui, assim, eu poderia entrar. Com o stop logo abaixo aqui do fundo anterior. A minha entrada seria aqui no rompimento, que é quando o candle fecha fora, né? E o stop ficaria aqui abaixo. Eu também posso enxergar um triângulo se eu ligar essa outra LTA aqui, linha de tendência de alta, um triângulo simétrico, que é uma figura gráfica que a gente opera no rompimento também. E aí as linhas de tendência ou a figura gráfica nos dão uma projeção de alvo, né? A gente calcula a altura do padrão e projeta a partir do rompimento, o alvo mínimo. Agora eu vou mostrar um exemplo sobre suporte e resistência no gráfico maior. Então é outra forma de operar, não baseado só na tendência. Então aqui no mini dólar, o gráfico de 30 minutos. Imagina que você quer operar no de 5 minutos, então eu já passei para o gráfico de 30 minutos. Claro que eu devo identificar a tendência, aqui é uma tendência de alta, mas enfim, eu posso usar esse gráfico maior para traçar os principais suportes e resistências. Ó, aqui eu já posso identificar esse aqui, que é a máxima, né, do período, e é o topo anterior também. Esse nível aqui, que foi respeitado aqui, 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 e aqui ele rompeu e acabou aproximando de novo. E esse aqui que é o fundo anterior, né, desse movimento de impulsão. E aí eu desço para o gráfico de 5 minutos e já tenho traçado os principais níveis. Então eu devo comprar aqui, o ideal é esperar o preço romper esse nível de resistência. Ah, mas aqui eu tenho uma tendência de alta e no maior eu também tenho uma tendência de alta, então eu deveria ficar de fora. Sim, se eu estivesse usando aquela outra forma de operar. Aqui eu estou falando sobre rompimentos de suporte e resistência e da utilidade do gráfico maior para facilitar o traçado dos principais níveis de suporte e resistência, porque quanto maior o tempo gráfico, mais importantes são tanto suporte e resistência como linhas de tendência. Então aqui se eu quiser operar comprado a favor da tendência maior, o ideal é esperar o rompimento, né? A confirmação do rompimento, esse candle fechar acima. Aqui o último exemplo é no Forex, o gráfico de 1 hora do par dólar e ien. E aí o exemplo é sobre traçar suporte e resistências. Então eu vou para o gráfico maior, o de 4 horas, e vou procurar os principais níveis de suporte e resistência. Então o topo anterior aqui, que mais ou menos coincide com aquele outro fundo lá atrás, é um nível e coincide quase com esse aqui, né? Esse fundo aqui. Esse aqui é outra região de resistência, o fundo anterior e a mínima aqui embaixo, aqui, né? Então agora eu já posso voltar para o gráfico de 1 hora. E aí já estão traçados os principais suportes e resistências.
Então, a gente vê aqui uma tendência de baixa, o preço rompeu o fundo anterior aqui, ó, esse fundo anterior ele rompeu aqui, caiu lá embaixo e agora voltou e respeitou esse aqui que tinha sido um suporte, agora vira uma resistência. Então, já posso imaginar que se ele voltar a cair aqui, ele deve buscar como alvo pelo menos esse fundo anterior, então deve descer até aqui, ou talvez romper mesmo, e aí ele continua caindo, ou se ele voltar aqui para essa região do meio, ele pode ir buscar aquele topo lá em cima. E claro que você não precisa ficar preso só nesses dois tempos gráficos. Você pode e deve, inclusive, analisar outros maiores que sejam relevantes. Se você está operando day trade, vale a pena olhar pelo menos uma vez na semana o gráfico diário, antes de começar o dia de negociação, analisar e marcar a máxima e a mínima do dia anterior, mas não adianta ficar olhando o gráfico diário várias vezes no mesmo dia, porque não faz sentido, o candle só vai fechar no final do dia mesmo, né? Fechou? Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.